Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Rachel Costa e o que eu quero compartilhar com vocês essa tarde é vendo como o Pai vê. Meu público-alvo são vocês, a Igreja do Senhor. Amém? Muitas das vezes a gente tem a mania de olhar para os nossos problemas, para as nossas circunstâncias como gigantes, como coisas, como altas muralhas. E nós passamos a ter medo e tal, e passamos a, olhar para os problemas como circunstâncias, parecendo uma criancinha assim no meio da multidão, que tem aquela visão assim, de ver todo mundo assim de forma gigante assim. A Chloe, quando ela me olha, ela pensa que eu sou uma gigante. Mas só que ao invés de agirmos como uma criancinha e olhar para o Pai e pedir colo, a gente simplesmente prefere ficar amedrontados, atordoados por essas circunstâncias gigantescas. E deixamos de ver como o nosso Pai vê. Mas como o nosso Pai vê? Em 1 Samuel 16:7 diz que o Pai, o Senhor, Ele não vê como o homem vê, porque o homem vê aquilo que está diante dos olhos, mas o Pai vê aquilo que está no coração, ou seja, o invisível, ou seja, além daquilo que está diante dos olhos. E eu queria que vocês abrissem em 1 Coríntios 2:9, que diz assim: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Meu amigo, você pode ver como o Pai vê, você pode sentir como o Pai vê, porque você tem o Espírito dele habitando dentro de você. E essa tarde você vai aprender algumas atitudes que nós devemos tomar como filhos, para podermos ver como o Pai vê. A primeira atitude é você saber que seu Pai é grande. Isaías 40:12, a partir do versículo 12, ele vai falando que o punho de Deus mediu as águas, que com os palmos, com as palmas da mão do Senhor, ele mediu os céus, que o Senhor é tão grande que ele fica sentado no globo da terra, e ele olha para a terra e vê os homens como pequenos gafanhotos, e ele pega os céus como cortina e coloca assim, em cima da terra, porque o teu Deus é muito grande. Em Apocalipse 21 fala assim que Deus é tão grande, o seu Pai é tão grande, que ele não vai existir noite na Nova Jerusalém, porque só a luz dele, da glória dele, vai cumprir aquilo tudo. O seu Pai, ele é grande. Você tem que ter essa certeza no seu coração. A segunda atitude que nós devemos tomar como filhos de Deus, para vermos como o Pai vê, é confiar. Em Provérbios 14:26 diz: no temor do Senhor há firme confiança, e Ele é refúgio para os seus filhos. Você não precisa temer as circunstâncias, você não precisa temer os gigantes da sua vida, porque o seu Pai, Ele cuida de você, Ele é o seu refúgio. Aleluia. Isso me lembra Marcos 4:35, quando aquela passagem que fala que Jesus estava dormindo no meio de uma tempestade na polpa do barco. Gente, quando o barco está... Não sei se você teve essa oportunidade de andar no barco. Mesmo quando o mar está calmo, você fica até meio enjoado, porque fica balançando. Imagina a tempestade, uma pessoa dormir na polpa, que é um lugar muito... é fora do barco, não é nem dentro assim, do dormitório, é na polpa do barco. E a tempestade, aquele mar se movimentando assim, se mexendo forte, e a pessoa dormindo lá, como se nada tivesse acontecendo. Por que Jesus fez isso? Porque ele conhecia o Pai que ele tinha. Ele tinha confiança de que nenhum mal ia acontecer com ele. Porque o Pai, ele sabia que o Pai estava protegendo ele o tempo todo. E duas coisas que a gente pode tirar daqui também. Uma, ou ele sabia que mesmo que o barco afundando, Deus ia fazer alguma coisa para acontecer com ele, tipo assim, nada ia acontecer de mal com Jesus. E outra, porque ele tinha certeza de que ele não ia morrer afogado, né, gente? Ele ia morrer na cruz. Então vocês pegam essas coisas assim. Fica para você. Então a gente tem que ter essa confiança em Deus. E a terceira atitude é simplesmente pedir colo para o Pai. Tenta olhar para Deus assim, Ele é grande, eu confio nele porque Ele cuida de mim. Gente, não procure resolver os problemas por vocês mesmos.
Não procure resolver você mesmo o seu problema. Seu pai é grande, seu pai cuida de você. Pede colo. Seja simples que tem uma criança. A criança, o que leva a criança a pedir colo para o pai é porque ela tem essa visão. A única pessoa que pode me proteger, a única pessoa que pode me proteger de todos esses gigantes, a única pessoa que eu conheço que é grande é o meu pai. Ele que pode me carregar e me dar uma visão diferente. Aqui diz em Tiago 2, né, que a fé sem obras ela é morta. Isso, quando você tem essa confiança, tipo assim, o conhecimento traz confiança e a certeza nos leva a uma ação. Você não pode acreditar que Deus é grande sem não ter conhecimento. Você precisa conhecer a palavra, você precisa ter um relacionamento com Deus, para você ter a confiança e assim você vai confiar que Deus é grande e assim isso vai te levar a uma ação. Vai te levar a uma ação, ou seja, você quando você estiver com problema, passando por problemas, você vai falar para Deus, Deus, eu estou com um problema muito grande aqui, mas é você que é minha força, é você que é meu refúgio, é você que sabe realmente a verdade por trás desse problema. E pede colo para Ele. Pede colo para Ele. E isso me lembra uma criancinha, que está o pai, e a criança assim no meio da multidão, e ela sabe que o pai é grande, ela sabe que o pai dela pode proteger, e aí o que ela vai fazer? Ela vai olhar para o pai, pai, me dá colo. Isso me lembra rendição, isso me lembra total dependência. Você não vê criança pedindo, pai, eu quero colo, assim. Ela sempre faz esse gesto, pai, eu quero colo. Ou seja, eu sou dependente, totalmente dependente de você. E o que o pai faz? O pai simplesmente vai, olha para a criança, pega a criança. E quando ele pega essa criança, automaticamente a visão, a ótica daquela criança muda, querido. Aquilo que parecia grande, porque ela está carregada aqui nos braços do pai, ela vê na mesma medida, na mesma visão, ombro a ombro, da mesma forma como o seu pai vê, você passa a ver. Então peça colo para o seu pai. Peça colo para o seu pai, porque você vai passar a ver da mesma forma como Deus vê. Aleluia! Isso não se limita assim. Concluindo, né? Isso não se limita assim. Vai chegar um momento que você vai pedir colo para o seu pai, e o seu pai vai falar assim, você está ficando grandinho. Você não precisa mais de colo, você está muito pesadinho. Ou seja, pesadinho para nós aqui, pesadinho da palavra de Deus, pesadinho da verdade. Não precisa mais te carregar, querido. Então, da mesma forma, a visão da criança de 2 anos, uma criança de 5 anos, é diferente. Aquele gigante, aquele mesmo gigante que aquela criança de 2 anos via, uma criança de 5 anos, é diferente porque está diminuindo o gigante. Está diminuindo o gigante. Então, da mesma forma, querido, não se contente em apenas pedir colo, mas passe a crescer, porque você um dia vai chegar à estatura de varão perfeito, e você vai passar a ver da mesma forma como Deus vê. Aleluia! E assim, que eu termino falando que a gente não anda pelo que a gente vê, nem pelo que sente, mas nós andamos pelo que o Pai vê e pelo que o Pai sente. Amém. Aleluia!